foi a primeira mulher a ter mobilidade social antes mesmo que os homens. Sim. Então parece estranho, eu estou falando da figura mais marginal das marginais, mas é uma mulher que consegue mobilidade social, mobilidade econômica. Então, uma figura absolutamente ambígua. E é esse lugar modernizante da mulher ambíguo o que me interessou, Tânia, para estudar a história da mulher. Ela nem sempre foi essa vítima tão apaziguada, e como ela conseguiu nas margens aí dessa teia social e se colocando. Então, é essa mulher aí que coloca o pé na modernidade antes mesmo, o que não quer dizer, ela não aparece muito feliz, ainda que ela continue com esse olhar melancólico nessas imagens, né, que se reproduzem nessas que a gente antecipou um pouquinho, dessas mulheres burguesas, né, aí do lar. A Olimpiada Imanê abre a porta e mostra os dois lados da rua, da prostituta e da burguesa, ambas já com certa margem de mobilidade, mas que também vão demonstrar que a chegada dessa liberdade não significou em absoluto uma emancipação, uma felicidade completa, que é um sentimento difícil, né? Eu até costumo dizer que não existe felicidade sem os outros, e a felicidade é um sentimento socialmente dado, né? Ele emerge nas nossas relações, por isso ele é tão frágil. Agora, essa imagem da prostituta, né, que Maria Madalena encarna, é moralmente condenada até hoje, ainda que tenha sido uma representação de uma mulher emancipada, que tinha uma ascensão social e tal. Do ponto de vista moral, até hoje é uma condenação dessa figura, né? É um estereótipo ainda negativo. Com certeza, né? Ela não deixa de ser, mas ela já põe um pé em algum lugar de possibilidades, ainda que difíceis, para as mulheres, né? Principalmente, aí a gente tem, como eu estou mostrando, né, essas prostitutas de luxo que conseguem grande ascensão social, grande poder e respeito, né? Exatamente, respeito social mesmo, a ponto de serem mulheres chamadas pelo corpo político lá de Veneza para resolverem questões políticas. Então, esses lugares nada fáceis, né? Por mais que elas são marginalizadas, mas também são tidas em alta conta, né? Então, é uma oscilação de lugares, assim, muito... Nessa mulher. Agora eu tô pensando aqui, que interessante essas representações femininas, né? É tudo extremado. Ou ela é a santa, ou ela é a prostituta. Maria Madalena consegue o meio do lugar. Ela consegue o meio do lugar? Acho que a Maria Madalena é esse lugar de uma prostituta que consegue uma redenção ainda que por uma via de penitência eterna, né? Sim. Mas ela é essa figura que já transita, né? De humanizar a mulher, né? Até a gente chegar nas mulheres mais modernas, né? Chegamos aqui. Das stars de Hollywood, que vão representar já mulheres que vão legitimar a transgressão feminina. Pela primeira vez, ser transgressiva não vai querer dizer ir para a fogueira ou ser estigmatizada, ao contrário. Então já é um outro lugar da mulher. Glamour. Aí nós já estamos falando do século... a gente já está no século XX, exato. Já entramos no século XX. 1930, 20... até antes um pouquinho, 1915, a gente já começa com os filmes mudos, 19, né? A gente já tem Mary Pickford, Teda Bara. Eu trabalho com 19 stars aí do cinema e são bem interessantes, assim. É exatamente isso que vai acontecer. Elas invertem a polaridade da representação. Elas passam a ser valorizadas. São mulheres que fumam, que abordam parceiro sexual, que se divorciam, algo que ainda era muito dramático para as mulheres. Então elas vão, de alguma forma, construir um comportamento e uma imagem que nem sequer estava dada socialmente. Então, mais do que refletir a sociedade, elas vão produzir e motivar comportamentos nos jovens, o que vai gerar até uma guerra geracional. E tem uma pesquisa que acontece exatamente no período, com um sociólogo que faz um levantamento, uma entrevista com as pessoas, com os jovens, e aí eles relatam esses dramas, que eles queriam ser como uma atriz do cinema, e os embates que eles começam a ter com os pais, que queriam voltar tarde para casa. Então, como que elas, de alguma forma, vão promover mesmo uma revolução sexual, uma revolução do comportamento entre os jovens, né? Mais do que representar uma sociedade, elas vão criar a modernidade, né? Vão ser a própria imagem da modernidade. E as mulheres também, nessas figuras de estrelas de Hollywood,
também têm gerência sobre esse processo? Que elas boa. Também interferem na imagem que Hollywood quer que seja a representação das mulheres? São as que mais interferem. Elas ganham muito poder no sistema, né, que a gente chama do Star System, né? Pra vocês terem ideia, assim, a Greta Garbo mesmo é uma mulher que chega a escolher quem vai ser o galã. Ela escolhe o roteirista, ela escolhe o maquiador. Então, no final das contas, né, eu mesmo me perguntei, porque a gente tem muito essa história de que é uma imagem muito produzida e tal, mas em grande medida ela constrói a sua imagem. Ela participa intencionalmente, elas passam a ter um poder realmente, não só dentro dos estúdios, mas fora dos estúdios. Então não é uma objetificação da figura da mulher. Outro estereótipo que eu quebrei, viu, Tânia? Porque eu sempre imaginei que as stars de Hollywood tivessem inventado o amor romântico. Eu não vi nada disso. Ao contrário, eu falo assim, quem diz isso, acho que não assistiu os filmes da Teda Bara, que era uma mulher absolutamente fora dos padrões, que traía, que não se afeiçoava a ninguém, que levava os homens à ruína, e no final não tinha um final redentor nem nada disso, não. Então elas vão ampliar os papéis. Tem vários tipos de star. Tem algumas que vão ter esse modelo virginal. Então elas vão fazer uma mixagem dessa herança de imagens que vem antes. Então é interessante de analisar a longa história isso. As imagens nunca são ponto zero, elas estão bebendo das imagens anteriores. Sim. Mas as stars vão mixar de uma maneira muito interessante, criando personalidades muito fora do padrão. Então não dá mais para falar de uma mulher única, unitária, de um modelo. A gente tem Bette Davis, que nem sequer é uma mulher bonita, mas extremamente inteligente, ágil. Então você vai ter modelos muito distintos de comportamento, né? Elizabeth Taylor, que vai ser sempre uma mulher que tem uma causa. Então eu vou mostrando como elas criam uma personalidade em mais de um filme, elas repetem. Isso é muito interessante, elas repetem a mesma personagem, muda-se o filme, repete-se o personagem. Então elas vão criar uma representação não só dentro do cinema, mas fora das telas, né? Uma representação contínua do público e do privado, que tanto diz da nossa sociedade hoje, das redes sociais. Elas vão, de alguma forma, serem o início desse lugar da contínua representação da vida privada na vida pública, né? Então as revistas que mostram a casa, que mostram a vida íntima, elas vão trazer um certo modelo. Sim. Dessa vontade de ter um rosto, de ter uma identificação, mas também da necessidade de sempre representar para construir essa sobrepersonalidade. Uau! E aí, a partir então de Hollywood, a mulher na sua diversidade, né? Num aspecto mais humano, né? Mais individual. Mais plural, exato. Plural. A gente não pode mais falar dela, não dá mais para falar da mulher no singular, né? Uhum. Como algo abstrato. Já há uma quebra aí. Sim. Desses lugares, a gente já começa a falar dessa mulher no plural. E bom, né? Que evolução. Exato. Eu acho que sim. E, rapidamente, que o tempo já está esgotando, e de lá para cá, eu sei que aqui o seu livro, aí você fez uma análise que chega aqui nas estrelas de Hollywood, mas pela sua análise, você acha que a linha do tempo continua e as mulheres continuam sofrendo transformações de representação no sentido positivo? Eu acho que a gente já quebrou muitos estereótipos, né? Eu acho que... E até da estrela, né? Já até a própria estrela também não deixou de ser um estereótipo, né? E hoje a gente ampliou, por exemplo, Tânia, há mulheres que não aparecem nessas representações, como as negras, as mulheres mais velhas. Sim. Então hoje a gente já tem uma ampliação desses lugares, né? Que não estavam dados. Então há quase uma invisibilidade, não há uma star negra, inclusive eu digo isso, né? Então essa invisibilidade ela deixa agora de acontecer e a gente tem uma ampliação até dos padrões estéticos, não só estéticos, né? A gente passa a conhecer a vida de outras pessoas e eu costumo dizer que a gente quebra os estereótipos em 5 minutos conhecendo alguém em mais profundidade. É a mulher lésbica, e aí tem toda a diversidade, né? Que vão ser legitimadas, né? Que vão ser possíveis. E as redes sociais vão ampliar, vão massificar essas possibilidades da gente ter um rosto, e ter um rosto no sentido simbólico, né? Então a gente tem uma sociedade muito mais plural e interessante. E é esse processo que eu vou dar um nome de individuanismo. Então a gente teve 2 processos da mulher. A mulher lutou primeiro para se humanizar e depois para se individualizar.
E hoje a gente vive essa sociedade em que não dá mais para a gente marcar as nossas diferenças por sexo, cor, etnia. Cada vez mais isso fica difícil de sustentar, né? Ainda que haja resquício dessas estereotipias, né? Ainda há, mas eu acho que o processo, se você for olhar a longo, ele está se diluindo em absoluto. Nossa, que legal, Isabelle, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito boa. A Isabelle Anchieta, socióloga, ela está lançando a trilogia A Imagem da Mulher no Ocidente Moderno, imagens, né, da mulher no Ocidente Moderno, são 3 livros retratando períodos diferentes e como as mulheres foram retratadas ao longo desses respectivos períodos nas pinturas, nas esculturas, filmes, panfletos de notícia, enfim, um passeio e uma análise muito interessante. Aqui na nossa conversa foi um resumo, mas aí você tem que ter acesso ao livro. É um livro que sai pela Eduz.